Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Metade das cidades brasileiras encerrou o primeiro semestre de 2023 com as contas no vermelho. Os números sobre o desequilíbrio financeiro das cidades foram apresentados na abertura em Brasília de mais uma mobilização que reúne mais de 1.500 prefeitos de todos os municípios do país. Mais informações agora com o repórter Carlos Alberto. Prefeitos de centenas de cidades brasileiras abriram em Brasília mais uma mobilização e apresentaram um diagnóstico que reforça o grito para o Congresso Nacional e o governo federal não criarem novas despesas para as prefeituras. Segundo dados da Confederação Nacional de Municípios, CNM, metade das 5.568 cidades do país fechou o primeiro semestre de 2023 no vermelho. Os números apresentados nesta terça-feira levam as lideranças municipalistas a cobrarem dos deputados federais e senadores a aprovarem projetos que ampliem o volume de transferências de recursos federais. Segundo o estudo da CNM, 51% dos municípios registraram déficit primário, receitas menos despesas, sem considerar o pagamento dos juros da dívida nos primeiros 6 meses deste ano. A situação financeira crítica tem mais um componente. A Confederação aponta que no mesmo período do ano passado, esse percentual era de 7%. A entidade explica que o desequilíbrio nas finanças das cidades brasileiras surgiu a partir do crescimento de 24% dos gastos, enquanto no mesmo período as receitas cresceram apenas 8,4%. O reajuste no piso salarial dos professores e dos profissionais da enfermagem é apontado como um dos fatores para o aperto nos cofres da maioria das prefeituras brasileiras. O estudo da CNM destaca que, além da questão do piso salarial, decisões do STF, Supremo Tribunal Federal, que obrigam os municípios a garantirem vagas em creches, assim como a insuficiência de recursos federais para atenção primária e a coparticipação no programa Mais Médicos, contribuíram para agravar o quadro nas contas das prefeituras. Diante dessa situação, os prefeitos querem agilidade na liberação de recursos das emendas parlamentares e também a aprovação da proposta de emenda à Constituição, PEC, que aumenta o repasse de verbas do FPM. Com a redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. A situação financeira dos municípios com o aumento de despesas e queda na arrecadação levou o presidente da Associação dos Prefeitos do Ceará, a Prece, Júnior Castro, a se reunir na noite desta terça-feira em Brasília com 14 representantes da bancada cearense na Câmara e no Senado. Nessa pauta estão reivindicações dos municípios, como, por exemplo, a aprovação pelo Congresso Nacional da PEC, proposta de emenda à Constituição, que aumenta em 1,5% o volume de recursos do FPM. Sobre esse assunto, direto de Brasília, agora conosco no Jornal Alerta Geral, o presidente da Prece, Júnior Castro. Presidente, essa reunião encontrou eco? Os senhores dirigentes da Prece sentiram firmeza junto aos deputados federais e senadores do Ceará em apoio a essas reivindicações dos municípios brasileiros, como, por exemplo, a aprovação da PEC que amplia o volume de recursos do FPM? Bom dia. Bom dia, Luzenor. Bom dia a todos os nossos amigos do Alerta Geral. Reunião ontem com a bancada muito proveitosa, onde saímos satisfeitos por ouvir dos nossos líderes que nos ajudarão nessa missão de amenizar o sofrimento dos municípios por conta da queda de arrecadação. Participaram 13 deputados federais, 2 senadores, onde eles tiveram a oportunidade de nos ouvir, saber da realidade que hoje acontece, não só no Ceará, mas no Brasil. Hoje, aproximadamente 51% dos municípios brasileiros estão no vermelho. Isso fonte de dados oficiais do relatório de execução orçamentária, o RRO. E, assim, nos preocupa porque nos últimos 2 meses, no dia 10 de julho e 10 de agosto, nós tivemos quedas importantes no FPM. Julho caiu 34% e agora, em agosto, dia 10, 23%. Então, isso compromete toda e qualquer gestão, equilíbrio fiscal,
e nós passamos todas as informações e a necessidade, né, de urgente os municípios terem um apoio que seja fruto de desoneração da folha do INSS, que é uma das propostas dos municípios brasileiros, ou que seja aprovada a PEC do 1,5%, que você se referiu, a PEC 25 do ano de 2022, ou que seja feito em forma de auxílio financeiro. O importante é que isso não possa demorar, porque a gente vai entrar agora nos meses mais difíceis de arrecadação do ano. Já temos municípios no Ceará atrasando salários exatamente por força da queda de arrecadação. O senhor faz um relato aí sobre as dificuldades financeiras e, nesse caso, por exemplo, o pagamento do piso salarial dos profissionais do magistério e também esse piso salarial da enfermagem que está chegando, tem implicação no aumento de despesas ou a União está mandando uma contrapartida no valor integral para cobrir essas despesas junto a essas duas categorias, ô presidente? O piso do magistério foi o que houve o maior comprometimento nas finanças dos municípios, né? Nós tivemos a aprovação do novo Fundeb e, com isso, a gente esperava ter um alívio no que diz respeito aos recursos da educação. Como nesses últimos 2 anos nós tivemos aproximadamente 50% de reajuste, né, do piso dos profissionais da educação, isso já comprometeu. Para você ter ideia, nós já temos municípios no Ceará que comprometem mais de 100% dos recursos do Fundeb para a folha de pagamento, quando o mínimo seria 70%. E, assim, com relação aos profissionais da enfermagem, existe a preocupação de que o recurso que venha não seja suficiente para pagar o piso, né? Temos a decisão do Supremo que nos ampara para todos os municípios, para que eles só fiquem na obrigação de repassar o que receber do governo federal. E a expectativa é que agora, no dia 21, esse recurso possa estar entrando nas contas e os municípios terão a condição de estar implementando esses pagamentos. Pelo menos com relação ao piso da enfermagem, não haverá de início comprometimento na questão financeira. O que nos preocupa é a queda da arrecadação. Pra você ter ideia, a gente vinha com um ganho durante o ano e praticamente esse ganho acabou com essas duas quedas desses 2 meses. E a gente tem a incerteza se isso perdurará. A Receita Federal, o Tesouro Nacional, informa que essas quedas se deram por conta da baixa arrecadação do imposto de renda de pessoa jurídica, né, e também do maior lote de restituição de imposto de renda, que foi esse último agora. Juntou as duas coisas e acabou que, como o bolo de arrecadação do FPM, a maior parte, 85%, se deve ao imposto de renda, e acabou que realmente houve esse prejuízo para os municípios brasileiros. O senhor dá um alerta de que para os próximos meses também a tendência é que haverá queda nessa arrecadação, principalmente do Fundo de Participação dos Municípios. E diante dessa situação, a APRESE, assim como a CNN, Confederação Nacional de Municípios, já vislumbra uma saída a curto prazo para resolver essa situação, presidente? Nós estamos focados, né, desses 2 pontos que eu passei agora, a desoneração da folha para reduzir a alíquota patronal de 22 para 8, isso daria um alívio imediato, né, nas finanças dos municípios. Inclusive, foi noticiado pela imprensa que os municípios brasileiros devem um valor muito alto para o INSS, fruto de parcelamentos de dívidas antigas, que hoje caem no colo dos gestores atuais. E também temos a mobilização para tentar aprovar a PEC do 1,5%. Né? O 1,5% só iria ficar para o ano que vem, mas também seria uma forma de ter como definitiva algo que perduraria pelo resto dos anos. Paralelo a isso, Luzenor, estamos trabalhando na possibilidade de um auxílio financeiro. Isso seria bem imediato, como já aconteceu em outros momentos de crise, em outras oportunidades. Nós estamos conversando aqui no Jornal Alerta Geral com o presidente da Associação dos Prefeitos do Ceará, APRESE, Júnior Castro, sobre assuntos que mexem com o dia a dia, com o cotidiano das administrações municipais, mas que tem impacto na vida de todos os cearenses. Afinal, estamos falando sobre dificuldades na agenda financeira dos municípios, ao mesmo tempo que há um registro de queda na arrecadação e aumento de despesas. Eu quero pedir ao presidente da APRESE, Júnior Castro,
Castro. 1 minuto que nós temos um intervalo e rapidinho voltaremos porque o jornalista Beto Almeida tem também questionamentos sobre essa agenda que os prefeitos do Ceará cumprem em Brasília e também sobre essa reunião que aconteceu na noite dessa terça-feira na capital federal com os deputados federais e senadores do Ceará. Em 1 minuto a gente volta aqui no Alerta Geral.